Até o cheiro do auditório mudou hoje. Vocês não perceberam? Cheiro de perfume. Todo mundo numa elegância. Boa noite, para quem não me conhece, eu me chamo André. E hoje nós estamos chegando ao final da nossa série Relacionamentos Santificados. Obrigado, eu esperava isso, Ju. Nós estamos chegando ao final da nossa série Relacionamentos Santificados. Foram 6 mensagens ministradas aqui por casais diferentes, histórias diferentes. Mas em todas as histórias nós percebemos a mão de Deus lá. Em todas as histórias nós percebemos Deus forjando, restaurando, curando cada um dos relacionamentos e santificando. A primeira mensagem foi eu e Michele, depois Vitor e Marina, André e Lide, Leandro e Cris, Michel e Carla, e na semana passada Raul e Claudinha. E hoje a gente está aqui para fechar essa série de uma forma muito especial. Nosso desejo mais profundo hoje, de vir arrumado, primeiro é poder glorificar a Deus de uma forma mais bonita e elegante também, certo? A gente se arrumou para Ele primeiro. E eu vi que não. Tem gente que não se arrumou para Ele. Tem gente aqui que está orando. Está orando. Mas nós queremos hoje, mais uma vez, temos um encontro com Ele. Porque o nosso desejo é ter um encontro com Ele. Porque aonde Jesus está, quando nós nos encontramos com Ele, tudo muda. O nosso coração muda. O nosso caráter é transformado. Nós somos forjados, restaurados pelo Senhor. E a nossa oração hoje é: Deus nos visita hoje de forma sobrenatural nesse lugar. Se eu tiver que como é que é? Eu não sei muito de maquiagem, tá? Mas se a maquiagem não ficar tão bonita assim, tudo bem. Pode chorar. Mas nós queremos a presença dEle. Ele é a pessoa mais importante. Jesus é a pessoa mais importante nesse lugar. Ele é o convidado de honra hoje aqui. Nós tivemos 620 horas de mensagens e perguntas durante a série. Tem bastante material para você ler lá, ouvir. Ler não, né? Ouvir, anotar. Foram mais de 135 perguntas enviadas. Eu não tenho esse dado atualizado. Acho que tem mais do que 135. Foram mais de 30 perguntas respondidas aqui na sala pastoral ao vivo que a gente fez a cada semana. Aconselhamento pastoral ao vivo. E eu queria começar agradecendo a toda a equipe, todo o time, todos os times que serviram durante a série. Eu não vou citar a área aqui porque todos se envolveram de forma muito comprometida e serviram ao Senhor. Não serviram a uma igreja, a um pastor, a um líder, serviram ao Senhor. E todos nós fomos abençoados, amém? Cada semana que você vinha aqui, você via auditório organizado, equipe para receber, equipe organizando as mídias, um time de louvor. Tivemos acústicos durante essa série. Foi bênção acústico, não foi? Não? Tá bom, então tá bom. Para mim foi, isso que importa. Não, tô brincando, gente. Foi muito especial a gente poder perceber também que a gente pode ter uma estrutura mais enxuta e Deus, Ele busca um coração que o adora em espírito e em verdade, né? E eu queria agradecer a Deus pela vida de cada servo comprometido. Com uma salva de palmas agora. A gente pode aplaudir ao Senhor. As palmas não são para os servos, as palmas são para o Senhor. Glória a Jesus. E hoje é a nossa última celebração da série. Nós chamamos essa celebração de The End, o fim. O fim. E quando você enxerga essa palavra no final de um filme, de uma série, normalmente vem uma sensação de acabou aquilo que estava tão bom, né? Porém, na palavra de Deus nós somos encorajados a vivermos uma vida de obediência à palavra dEle, a vivermos uma vida de santidade. E essa santidade vai nos levar a ter relacionamentos saudáveis, santificados. E o resultado de uma vida de obediência, de uma vida que busca a santidade em Deus,
é que o fim será melhor do que o início. O fim será melhor do que o início. Se o início da sua vida, de algum relacionamento seu, foi bom até aqui, saiba que o final vai ser muito melhor. Se você começou um relacionamento de amizade, de namoro, de noivado, e o início foi péssimo, saiba que o final pode ser muito melhor se Deus estiver lá, se Deus estiver fazendo parte desse relacionamento. Eclesiastes 7:8 nos diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O fim das coisas é melhor que o seu início. Diz para quem está do lado: o fim é melhor do que o início. O nosso orgulho e a nossa impaciência, o texto, a parte B do texto vai dizer isso, vai sempre tentar nos conduzir a decisões precipitadas e erradas. O nosso orgulho vai sempre tentar tomar a frente, ao invés de esperarmos pelo Senhor, ouvir a voz dEle e receber dEle a orientação que nós precisamos para uma decisão importante. Agora, se você e eu nos posicionarmos, permanecermos firmes na palavra, enraizados na palavra e esperarmos no Senhor, de fato o fim será muito melhor do que o início. Nós ouvimos muitas histórias aqui durante a série, certo? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão meio desconfiados, eu acho. Está todo mundo me olhando desconfiado. O fim é sempre melhor. Nós ouvimos muitas histórias aqui durante essa série, e Deus certamente falou com você. Eu não tenho dúvida que uma história, uma palavra de algumas das mensagens pegou o seu coração. Deus ali falou com você. Então o meu encorajamento para você hoje é: deixe o orgulho de lado, se humilhe diante da presença de Deus e avance naquilo que o Senhor tem te pedido. Não resista à voz do Espírito, não resista à voz do Senhor. Se Ele tem te mostrado algo, obedeça. Todas as histórias que nós ouvimos da equipe pastoral, que eles contaram, que foram contadas aqui em cima, todas as histórias tinham ajustes, tiveram desafios, momentos difíceis, doloridos, mas todos permaneceram buscando a direção de Deus para a sua vida. Por pior que seja o nosso passado, Deus sempre tem um futuro melhor para nós. Por pior que tenha sido a sua história, os seus relacionamentos com família, pai, mãe, irmão de sangue, amigos, relacionamentos conjugais, por pior que tenham sido os seus relacionamentos, ou alguns relacionamentos, o fim é melhor do que o início. Deus sempre nos dá uma oportunidade de fazermos o caminho de volta e restaurarmos aquilo que foi quebrado. Deus sempre nos oferece uma oportunidade de perdoar e uma oportunidade de pedir perdão. Se Deus tem falado com você, obedeça. Liga, marca um café. Ei, se você começou um relacionamento todo torto, é hora de sentar, realinhar os combinados e começar certo agora. Há esperança. Em Jesus sempre há esperança. Ele é a própria esperança. Jesus é a nossa esperança. E a cruz de Cristo é um grande exemplo disso, desse texto. O início parecia uma derrota. Jesus morto naquela cruz, na cruz do Calvário. Talvez o inimigo pensou: conseguimos vencer. Mas ali não era o fim. Ali não era o fim. O fim de Jesus revelou a vitória da salvação.
O fim foi que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E ele está vivo junto ao Pai até hoje. E é por meio dele que nós encontramos a salvação. Nós não combinamos o texto aqui com Filipe aqui de 1 Timóteo. Mas Jesus é o caminho. Quando tudo parecia perdido para os discípulos. Lembram da história do caminho de Emaús lá? Pois é, né, Jesus morreu. Nossa esperança estava nele. E agora ele nos abandonou. Nos deixou na mão. E Jesus aparece. Jesus aparece e diz para eles o quê? Não tenham medo, eu estou aqui. Ei, Jesus está aqui no nosso meio hoje. Jesus não está longe da tua história. Jesus não abandonou você naquele quarto, sozinho, naquela pensão, morando com os tios, com a avó, com o vô, morando sozinho num apartamento. Deus não abandonou você, não. Ele está lá, Ele está contigo. E sabe o que Ele diz para você? Não tenha medo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Nossa esperança não está no tempo. A nossa esperança não está na condição financeira, se você tem muito ou nada de recurso. Nossa esperança não está nas pessoas, nos amigos, na expectativa de mudança do outro. Cara, a hora que ele mudar vai dar tudo certo. Daí tu fica na expectativa que aquela pessoa mude e ela nunca muda. E você vive frustrado, porque você está colocando sua expectativa na mudança de alguém que não muda. E ela só vai mudar se Jesus entrar na vida dela e mudar a história dela. A nossa esperança tem nome. E a nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança tem nome e é uma pessoa. Vira para quem está do lado agora e diz: Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, aleluia. Quando nós olhamos para Jesus, clamamos por Ele, obedecemos a sua vontade, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:2 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus excede as nossas expectativas. Deus não está limitado pela nossa imaginação. Mesmo os nossos sonhos mais ousados, eles ainda são pequenos diante da capacidade divina. E Deus tem um poder, e esse poder é o Espírito que habita em nós. O poder de Deus já habita em você. Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que habita nos seus filhos. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. É o poder que habita em vocês. Vocês têm pouco ou muito poder? Muito ou pouco? Muito. E por que a gente não usa esse poder? Se o Espírito Santo habita em nós, se o Espírito Santo habita em nós, nós estamos submetidos a esse poder e contamos com Ele. Não tenham medo. Durante a série, Deus veio confirmando, falando, transformando a mente de muitos jovens e agindo no nosso meio. Deus fez coisas maravilhosas. E eu queria começar essa noite com um vídeo para que vocês pudessem assistir agora.
Deus tem feito grandes coisas na vida desse casal, Andrei e Marcela. E durante essa série, nós vemos orando para que o Senhor pudesse nos dar direção. E Ele preparou essa noite para que a gente pudesse, juntos com o Andrei e com a Marcela, celebrar o casamento deles aqui no Levi hoje. Deixa eu falar algo para vocês antes. Olhem para mim aqui, um minutinho. Olhem para mim. Nós estamos ilustrando. E ilustração não é algo fictício, tá? Nós estamos ilustrando de forma real algo que somente Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher. Nós estamos ilustrando, mostrando que Deus continua restaurando a vida de homens e mulheres que escolhem se arrepender dos seus maus caminhos e obedecer a Ele e se santificar. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus é aquele que traz ordem ao caos, é aquele que coloca em ordem o que está desorganizado. Eu queria convidar vocês agora a ficarem de pé para que a gente pudesse receber o Andrei nessa noite. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. A nossa primeira aliança, ela não é entre um homem e uma mulher. A nossa primeira aliança é com Deus. E quando nós fazemos uma aliança com esse Deus, é essa primeira aliança que nos levará a uma segunda aliança, como a gente vai ver hoje aqui. É a primeira aliança com Ele que nos conduzirá para uma aliança com o nosso cônjuge, com um homem, com uma mulher dele. É somente Ele. E toda vez que eu quebro a minha aliança com Ele, eu quebro a minha aliança com as pessoas. Mas se eu permaneço aliançado com Ele, Ele traz ordem e começa a fazer aliança com quem está na minha volta. E hoje nós viveremos um dia de aliança de um casal que escolheu primeiro fazer uma aliança com Deus e depois uma aliança entre eles. Eu queria que vocês pudessem receber agora Marcela, a noiva.
Vocês acharam que era só uma festa de gala hoje, né? Deus tinha muito mais preparado para nós. Quando nós sonhamos com esse casamento, fazem poucos dias isso. E a gente, voltei das férias, eu chamei a equipe e falei, cara, eu tive uma ideia, mas não vai dar tempo. Deixa assim. Na quarta-feira, eu preciso testemunhar isso para todos vocês. Na quarta-feira seguinte da nossa volta das férias, o André e a Marcela, gente, a gente precisa compartilhar algo com vocês. E a gente falou na equipe, para eles casarem não vai dar tempo, porque tem que estar pronto no civil até o dia 8. É impossível a gente chamar eles agora, faltam 10 dias. E aí eles chegam na cela e anunciam, gente, a gente queria celebrar com vocês porque nós vamos casar dia 8 no civil. Deus já estava preparando tudo. Quando eles falaram isso, a gente se olhou e a gente não falou nada para eles. A gente deixou eles embora e a gente falou, Michele, eu acho que é de Deus esse negócio. E a gente está muito feliz, queridos, em participar desse momento tão especial. Mas eu queria também que todos vocês que estão aí, essa palavra de hoje, ela é uma palavra para a igreja de Jesus. Ela é uma palavra para o casal, mas é uma palavra para todos nós. Recebam essa palavra de hoje como uma mensagem do céu para a vida de cada um de vocês. Não pensem que é só para eles, tá bom? Combinado? Combinado? Então, em nome dos noivos, Marcelo e Andrei, eu quero desejar as boas-vindas a todos os amigos, familiares, à Igreja de Jesus, aos jovens do Levi. Quero dizer que todos são muito bem-vindos a essa celebração de consagração e adoração a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode fechar os seus olhos? Deus, nós queremos, diante do Senhor, Pai, mais uma vez, consagrar esse tempo ao Senhor. Pedir ao Senhor para que o Senhor esteja em todo o tempo, Pai, conduzindo essa celebração, que não é uma celebração de casamento, mas é uma celebração, Jesus, que glorificará o Teu nome, Pai. Tudo que nós fazemos e fizermos aqui essa noite é para a adoração do Teu santo e bendito nome, Pai. O Senhor nos deu o presente de fecharmos essa série, Jesus, Relacionamentos Santificados, nos dando o privilégio de ver de forma real e viva aquilo que o Senhor faz e pode fazer na vida de um homem e de uma mulher, quando eles escolhem buscar a santidade ao Senhor, Pai. Esteja conosco nessa noite e nos visita aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Vocês dois não, tá? Agora é a vez de vocês ficarem em pé aí por um bom tempinho também, fazendo companhia para o pastor. Marcela e Andrei, quero começar por vocês. Nós estamos muito felizes em fazer parte desse dia tão especial, sonhado e esperado por vocês. Deus te surpreendeu, Andrei. Deus te surpreendeu, Marcela. E nós sabemos que foram muitas lágrimas, muito choro entre vocês, sentimentos que só Deus conhecia e sabia, que vocês nunca tinham falado. Mas hoje é um dia de vitória. Glória a Jesus. Hoje é um dia de vitória, Andrei. Olhando para a história de vocês, nós percebemos escolhas feitas sem ouvir a voz de Deus. Vocês mesmos contaram no testemunho, e eu não vou repetir aqui. E mesmo fazendo essas escolhas, vocês colheram frutos dessas escolhas também. Mas vocês ouviram a voz do bom pastor, escolheram ouvir, se arrepender e obedecer à voz do Pai. Nós nunca falamos sobre casamento com vocês, sempre foi de vocês para nós, porque nós sabíamos que o Espírito já estava fazendo algo no coração de vocês e a gente já estava vendo isso acontecer. Deus tem derramado sobre a vida de vocês muita graça e bondade. A gente tem visto isso como célula
a gente tem acompanhado isso de perto. Deus tem sido bom e Ele continuará sendo bom. Eu queria começar lembrando que na história da humanidade, nós vemos a primeira cena do pecado, lá em Gênesis. E a primeira cena do pecado acontece com Adão e Eva. E esse pecado de Adão e Eva, ele veio nos acompanhando até hoje. Esse pecado causou fraturas no ser humano, profundas. Afetou o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento consigo mesmo, e o relacionamento com o nosso próximo foi afetado. Quando nós quebramos, e eu falei aqui no início, a nossa aliança com Deus, nós começamos a quebrar todos os outros relacionamentos da nossa volta. Porque nós estamos sem Ele, andando na força do nosso braço. E somente quando restauramos o nosso relacionamento com Deus, nós podemos restaurar o relacionamento conosco e com o próximo. Vocês buscaram essa restauração em Deus. Vocês buscaram voltar para Ele e dizer: Deus, eu me arrependo, eu quero voltar a ter um relacionamento contigo. Vocês conhecem, vocês já conheceram Ele, vocês já tiveram experiências com Deus. E vocês voltaram para a casa do Pai. Sabe quando a gente está assistindo um filme ou uma série? Eu estava pensando nisso, escrevendo esse texto. E às vezes, eu não sou fã de filme, tá? Eu já vou deixar claro aqui, quem me conhece mais de perto sabe disso. Não sou um maior conhecedor de filme e série. Mas eu olho por amor a minha esposa e a minha filha. O Andrei está comigo nessa. Mas a gente percebe que muitas vezes, quando a gente está olhando um filme, uma série, parece que o início nada faz sentido, né? A gente não consegue conectar muito bem as coisas. Parece que não tem nada a ver uma cena com a outra, aquela pessoa com aquele outro cara. É meio confuso, muitas vezes, o início do filme. Parece que tem algum erro, alguns problemas que não vão ser resolvidos. Mas quando o filme termina, a gente percebe que tudo se encaixou e fez sentido. É ou não é? Assim é a nossa vida, quando nós incluímos Deus nesse processo. A gente começa a nossa vida de forma muitas vezes desorganizada, tomando decisões a partir do nosso coração, das nossas emoções, e de repente Deus entra no processo. E Ele pega aquilo que está bagunçado. Ele é especialista em colocar ordem. E Ele é especialista em escrever final felizes. Finais que superam qualquer expectativa do homem. E hoje nós estamos celebrando um casamento de vocês, que apesar de não ter tido um início perfeito, vocês, por vezes, no vídeo tu comentou sobre isso. Não sei se eu deveria casar na igreja ou casar oficialmente, eu não sei se eu fiz tudo certo. Mas Deus, Ele escreveu um final muito melhor para ti. Para você também. Vocês decidiram entregar a história de vocês, que não é de vocês, nas mãos do Pai de vocês, o Pai perfeito, o Pai celestial. E isso não é só sobre vocês, isso é sobre todos nós. Todos nós temos na nossa história capítulos difíceis. Todos nós iniciamos capítulos da nossa vida, seja num relacionamento de amizade, seja numa nova empresa, seja num relacionamento de namoro. Começamos muitas vezes de forma bagunçada, atrapalhado, metendo os pés pelas mãos. Mas Deus tem uma palavra para nós. Ele pode escrever um final glorioso para essa história ainda. Ele pode melhorar. Se Ele entrar nessa história, Ele pode não, Ele vai superar as expectativas de vocês. Estou só checando se eles estão bem aqui. Vocês não podem desmaiar aqui. E eu queria trazer alguns conselhos para vocês e para todos nós aqui.
Esse texto de Eclesiastes 7, ele nos traz alguns conselhos. O casamento é um presente de Deus, Marcela, Andrei. Mas também exige um alto compromisso de maturidade espiritual e de dependência constante de Deus. Se vocês dois acharem que vocês vão conduzir esse relacionamento sozinhos e na força do braço de vocês, eu preciso avisar vocês hoje, vocês vão quebrar. Vocês vão quebrar. Se Deus não for o Senhor da vida de vocês, se vocês não dependerem dEle para todas as decisões, nós temos um potencial. Eu tenho um potencial gigante de acabar com o meu casamento. Mas pela graça e bondade de Deus, Ele me ajuda todos os dias. Vocês precisam depender dEle. E no texto de Eclesiastes tem alguns conselhos bem importantes, princípios práticos para fortalecer o amor de vocês e preservar a unidade do casal. A palavra de Deus diz que agora vocês não serão mais dois, mas serão um. As pessoas, quando olharem para vocês, eles precisam ver uma só pessoa, uma só voz, um só coração alinhado, com a mesma visão, sonhando juntos. Não sonhos pessoais e individuais, mas o sonho da família. Vocês agora passam a não ser mais dois, mas um só. Uma só carne. Eclesiastes 7, eu queria trazer o primeiro princípio aqui, que está lá no verso 9. Diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não permita que a ira domine vocês. Eu quero começar por esse primeiro conselho. Depois vai melhorar, tá? Mas esse é o primeiro. No casamento haverão momentos de muita tensão, assim como tem na vida da gente. Todos nós passamos por momentos difíceis. Palavras impensadas, gestos mal interpretados, olhares que você não entende se a pessoa está te julgando ou não. E ali você se ira de forma descontrolada. E ao invés de tornar o lar um lugar de paz, se torna um lugar de guerra. A ira, quando não controlada, ela abre um espaço para mágoas profundas no coração. E vocês precisam da ajuda do Senhor para manterem o coração do outro sempre amando mais do que amava no início. Deus nos dá o fruto do Espírito. E sabe que uma característica desse fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, é domínio próprio. Peçam ao Senhor domínio próprio. Quando vier a palavra na boca, engole, respira, para, ora e lembre-se, vale mais preservar o amor do que vencer uma discussão. Gravem isso. Vale mais preservar o amor do que vencer uma discussão. Também não sejam omissos, né? Vou dar razão para ela só para não ter briga. Não, não é dar razão, é não entrar em discussão tola. Deixa acalmar, depois vocês voltam naquela conversa. Não finjam que não aconteceu nada. Vocês estão vendo o elefante branco na sala, um assunto que precisa ser tratado, e vocês vão levantar o tapete e empurrar para baixo do tapete. Nunca façam isso. Resolvam com amor e tranquilidade, como pessoas maduras, adultos como vocês são. Amém? Segundo princípio, valorize a correção e fuja do falso elogio. Tem um termo agora que o Andrei gosta de futebol, ele vai entender, que é passar pano. Não passa pano, né? Não precisa elogiar se não está fazendo a coisa certa, fingir que está certo. Não, só para, está tudo bem. O verso 5 diz assim: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção ou bajulação
dos tolos. No casamento, a correção amorosa é prova de amor e cuidado. Quando eu corrijo com amor, eu estou amando a minha esposa. Quando ela me corrige com amor, ela está me amando, ela está cuidando de mim. Amor, olha só, aquela fala que tu trouxe, eu acho que não precisava. Olha, amor, aquele jeito que tu não precisava. Ela está cuidando do meu coração. Se tem alguém que tem mais interesse em cuidar de ti, Andrei, a partir de hoje é a tua esposa. Não deixe o orgulho fechar os teus ouvidos. Marcela, se tem alguém que quer cuidar de ti, te preservar, te proteger, mais do que todo mundo, a partir de agora, é o teu marido. Ouça a voz dele. Não levem para o lado pessoal. Não deixem o orgulho inflamar o coração de vocês e dizer: o que está pensando? Acha que é o rei da casa agora? Não. Ele é o teu esposo. Ela é tua esposa. Quem ama corrige. Quem ama ouve. A sabedoria está em acolher o conselho sem orgulho. Sem orgulho. Que cada palavra dita seja temperada com amor, que saia dos lábios de vocês com amor. Palavras que às vezes são duras, mas com amor. E que cada palavra ouvida seja recebida com humildade. Com humildade. Terceiro princípio, verso 8a. A gente acabou de ler. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Hoje é o fim de uma etapa, mas não é o fim da vida de vocês, né? É o início de uma nova estação chegando. É o início de uma nova camada, de um novo tempo chegando. E Deus já conhece o final dessa nova etapa que está começando hoje. Ele já está lá no futuro. E Ele promete para vocês que o final da vida de vocês, se vocês permanecerem nele, vai ser muito melhor do que está sendo hoje já. Mesmo com as tribulações, Andrei e Marcela, mantenham os olhos fixos no Senhor. Não tirem os olhos dele. Permaneçam olhando para Ele. Ele tem promessa para vocês. E nele há esperança. Não esperem que uma instituição, que homens vão resolver as questões mais profundas do coração de vocês. Ninguém pode resolver. Somente Ele. Somente Ele. Casamento é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. É só o início da jornada hoje aqui. É só o início. Caminhem lado a lado. A vitória não é chegar rápido, mas é chegar juntos. Caminhem lado a lado. Esperem um pelo outro. Muitas vezes a gente vê relacionamentos onde um avança mais, seja na área intelectual, nos estudos, ou um tem mais financeiramente, ou um avança mais profissionalmente, e o outro não consegue acompanhar na mesma velocidade. E a gente vê casamentos acabando. Porque eu não estou preocupado com o outro, eu estou preocupado comigo. Andem juntos, lado a lado. Tudo que é teu é dele. E tudo que é teu é dela. Vocês são um só. Um só. E a santidade de vocês não termina aqui também. A gente não se santifica para casar. A santidade é um processo contínuo até o dia que Jesus voltar, ou até que a gente parta dessa terra. Nós precisamos nos santificar. E a santidade de vocês vai abençoar a família, vai abençoar o casamento de vocês e vai abençoar os filhos de vocês. Quanto mais vocês andarem perto de Jesus,
mais parecido com Jesus vocês vão ficar. E quanto mais parecido com Jesus vocês ficarem, mais o Samuel, mais os filhos de vocês verão Deus, conhecerão a Deus. O quarto princípio: cultive a paciência e fuja do orgulho. Viu que o orgulho tem duas vezes aqui, né? É Jesus, agora que eu vi, eu nem tinha reparado nisso. Verso 8b. E o paciente é melhor que o orgulhoso. O orgulho quer sempre ter razão. A paciência quer preservar a paz. O orgulho vai sempre buscar a razão. E a paciência vai buscar a paz. No casamento, a paciência não é passividade. Paciência não é omissão. Paciência não é se esconder quando as coisas estão um caos dentro de casa e a gente foge para ver se o caos se organiza sozinho. Deus chamou vocês para colocar em ordem nisso, principalmente você, Andrei. Você, como um homem de Deus, foi chamado para trazer ordem ao caos. A gente já conversou sobre isso essa semana. Paciência não é omissão. Paciência não é passividade. Paciência é um amor que sabe esperar. É um amor que suporta e é um amor que serve um ao outro. Escolham amar mais do que provar que estão certos. Servir mais do que exigir os seus direitos. Escolham servir. Tu já imaginou tu buscando servir essa mulher? Cara, tu servindo essa mulher todos os dias com dedicação e ela acordando dizendo: como eu posso servir o Andrei hoje? Cara, vai ser uma loucura. Porque os dois vão ser servidos e vão ser muito abençoados, porque os dois acordaram com o mesmo propósito. Como eu posso servir? Ao invés de acordar pensando: como eu posso ser servido hoje pelo Andrei? Ou como eu posso ser servido pela Marcela? Não, como eu posso servir. E por último, o quinto princípio aqui é: vivam o presente. Versículo 10 do capítulo 7 de Eclesiastes. E aqui Deus tem algo para vocês bem especial. Ele diz assim: não digam, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Não olhem para o passado. Não tenham saudade do passado. Lembrem das coisas que Deus fez. Celebrem o que Deus fez. Mas saibam que Ele sempre tem algo novo. Deus não quer que vocês vivam olhando para trás com saudade, ou olhando para trás com vergonha e culpa. Jesus Cristo, Marcelo, Andrei, já levou na cruz as nossas culpas. Ele já levou a nossa culpa. E Ele morreu por amor a vocês. Filipenses 3,13, Paulo escreve assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado alguma coisa. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Miqueias 7 diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança?
Tu que não permaneces irados para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Deus tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O pecado de vocês, todos os nossos pecados aqui, pecado perdoado, é pecado esquecido. Só tem uma pessoa, só tem um ser que adora ir lá no mar e ficar pescando esses pecados e nos acusando. É Satanás, é o nosso inimigo. Mas Deus está te dizendo: ei, eu já perdoei. Eu já perdoei, faço nova todas as coisas. Guardem na memória tudo o que Ele já fez e usem isso como combustível para confiar no que Ele ainda fará. Vocês conseguem lembrar de coisas boas que Deus fez esse ano na vida de vocês? Conseguem? Bastante, né? Usem isso como combustível para confiar que Ele é bom. Jesus é o único digno da nossa confiança. Confiem nele. Confiem nele. Não acreditem nas mentiras do inimigo. Vocês não são definidos pelo passado de vocês. Vocês são definidos pelo amor de Deus. Ele perdoa, restaura e conduz cada passo dos seus filhos. E o casamento de vocês hoje é parte da boa obra que Ele está fazendo na vida de vocês. E Ele completará até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra continuará na vida de vocês. Essa história, Andrei e Marcela, não é sobre vocês. A história de vocês não é sobre vocês. A história é a história de Deus, através da família e da vida de vocês. Contem a história de Deus. Que a família de vocês contem. Que a família de vocês conte a história de Deus por onde ela passar. Vocês vão mudar de condomínio daqui a uns anos. Que a família de vocês seja um farol dentro daquele condomínio. Que as pessoas possam olhar para vocês como família e dizer: eu quero viver o que esse casal está vivendo. Tem uma luz neles que eu não sei o que é. Eles têm um brilho que eu não sei o que é. Deus quer escrever a história dele nessa terra, através da família de vocês, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Amém. Nós queremos agora receber as alianças. Tu és
Essas alianças foram compradas como ato profético, né? Um ato de fé quando Samuel nasceu. Deus já sabia que no dia 9 de agosto vocês estariam fazendo essa aliança diante dele. E nós queremos agora poder ouvir os votos de vocês. Eu acho que não só eu, mas todo mundo que está aqui. E a gente gostaria de começar por ti, Andrei. Como homem da casa, que você possa falar para Marcela aquilo que está no teu coração. Gente, só um quebra-gelo, desculpa. Eu acho que o Andrei... Podem sentar, por gentileza. Eu acho que o máximo que ele falou na cela foi uns 30 segundos, assim, até hoje. De forma contínua, né? Então, certamente Deus tá te encorajando hoje, mano. Mas tu tá em família, com a tua igreja, com os teus amigos. E pode ficar bem tranquilo. Marcela, tá saindo? Oi. Marcela, meu amor, você sabe que palavras de afirmação e declarações não são a minha maior qualidade. Mas neste momento tão importante das nossas vidas, não poderia deixar de escrever para a mulher mais linda e com o sorriso mais perfeito de todos. Como sempre te falei, teu sorriso e teus olhos sempre me encantaram desde a primeira vez que saímos. Mas esse momento vai muito além de descrever tuas qualidades físicas. Quero compartilhar com todos a mulher esforçada e moldável que tu é, que sempre buscou e temeu a Deus. Mesmo eu no início do nosso relacionamento estando longe de Deus e afastado, tu sempre de alguma forma tentou me levar para mais perto dele novamente. Em nenhum momento me acusou ou me forçou a nada, apenas tentando ser uma mulher santa e que amava a Deus. Obrigado por cuidar de mim quando eu estava perdido e desordenado, orar pela nossa família e nunca desistir de nós. Chegarmos aqui neste momento do nosso casamento. Agradeço todos os dias a Deus por ter me presenteado com você. Tenho certeza que Ele me deu muito mais do que eu mereço. Declaro aqui meu amor por ti, pela nossa família e pelo Samuel. Meu coração se alegra toda vez que tu me acorda com o café pronto, quando chego do serviço, quase sempre exausto e cansado, e ver que você cuidou da nossa casa e do nosso filho. E quando chego, tu me recebe com um abraço, um beijo e uma vozinha imitando como se fosse Samuel me recebendo, com ele no colo e já rindo para mim. Teu coração disposto a aprender a ser cada dia mais parecida com Jesus e com uma mulher que edifica o lar. São coisas que eu amo em você. Como tu aprendeu e se dispôs a mudar basicamente toda a tua vida para viver esse propósito que Deus tem para nós. Quem diria que aquela menina independente que nunca quase tinha tempo para nada, agora é uma mamãe de família e uma esposa, hein? Prometo te cuidar do nosso filho, te amar e nunca deixar o nosso casamento desmoronar. Que nos momentos difíceis nos lembramos de tudo que já passamos e nos apeguemos em Deus. Que nossa casa seja sempre uma casa que tenha a presença do Espírito Santo e a paz de Deus. Prometo ser um homem sábio que nunca irá te fazer mal algum. Um homem que seja paciente, amoroso, cuidadoso nas palavras e nas atitudes. Pois então, acho que eu já falei demais. E neste momento provavelmente já gaguejei umas 10 vezes lendo esses votos. Pois tu sabe como ninguém da minha timidez ao falar com muitas pessoas ou em frente a uma câmera como todos viram ali no vídeo. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado e esteja tão feliz quanto eu nessa noite. Tenho certeza que tu foi a melhor primeira namorada que Deus poderia me dar. Te amo, meu amor. Acho que é a menor.
Eu, Andrei, com esta aliança, diante de Deus e destas testemunhas, prometo a você, Marcela, ser fiel na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou nos momentos difíceis, respeitando-a todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Em nome de Jesus, amém. Meu Dãozão, eu te avisei que iria começar assim. Amanhã, sem dúvida alguma, irei acordar com muita dor nas costas. E não vai ser de ter lutado um campeonato de judô, igual foi até os dias atuais. Mas sim, de hoje até a eternidade, de carregar o peso de ser esposa do homem mais incrível do mundo. Hoje, aqui diante de todos, prometo de amar da mesma maneira que tu, mesmo acordando todos os dias ao meu lado, ao sair de casa, me deseja bom dia e faz eu me sentir amada. Prometo te apoiar sempre nas tuas decisões mais difíceis, como ao chegar do trabalho, ter que escolher se assiste futebol ou se joga um FIFA. Prometo estar do teu lado sempre, principalmente no corredor do supermercado, decidindo o que vamos levar para fazer de janta, porque a gente nunca sabe o que quer comer. Às vezes me pego pensando o quão abençoada sou por Deus ter te colocado na minha vida e me feito ver que ela é muito mais que educação física, judô, natação, kimonos, medalhas e etc. A vida, ao teu lado, ela é passeios de bicicleta ao pôr do sol do Guaíba, que acabam com fotos ao lado de ex-jogadores do Inter. Ela é cinema que tu detesta ir e vai porque sabe que me faz feliz. Ela é a correria para vir no culto, sem nem saber como vamos voltar para casa. Mas Deus sempre provê a volta. É as flores, que tu sabe que vão morrer, e os chocolates que não duram mais de 10 minutos que tu me presenteia sem data comemorativa, e também estar junto a ti em uma roda gigante de 82 metros de altura, tentando te passar coragem enquanto me mato de rir até doer a barriga. Hoje, diante de todos, eu prometo estar ao seu lado para dividir a vida, hambúrgueres, assistir futebol, louvar a Deus, torcer pelo Inter e, acima de tudo, dividir cada sorriso e cada eu te amo que vier do coração. Há 1 ano temos na pele e hoje vivemos aquilo que 1 Coríntios 13:7 fala. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E nós tudo sofremos, tudo cremos, tudo esperamos e, principalmente, tudo superamos com muito amor. Tu és simplesmente a peça que faltava no meu quebra-cabeça da vida. E falando em quebra-cabeça, naquele Levi que entregaram as pecinhas para simbolizar que fazíamos parte do corpo de Cristo, tu já profetizava que não precisávamos de 2 peças, porque sabia que logo nos tornaríamos um. Eu amo nós mais que ontem e menos que amanhã. E amo a família incrível que estamos construindo juntos aos pés de Jesus. Posso ter conquistado muitas coisas na vida. Um diploma de faculdade, minha faixa preta, medalhas de todos os tipos e tamanhos e cores. E mesmo que eu tivesse ganho uma Olimpíada, nada é mais incrível do que estar ao teu lado, ganhando céus todos os dias. Samuel tem o melhor pai do mundo e eu, a partir de agora, o melhor marido. Com muito amor, da tua Dinha. Eu, Marcela, com esta aliança, diante de Deus e destas testemunhas, prometo a você, Andrei, ser fiel na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença,
na prosperidade ou nos momentos difíceis, respeitando todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem ficar de pé, nós queremos orar por eles agora e abençoar essa família. Amado Deus, obrigado pela vida desse casal, obrigado pela vida da Marcela, do Andrei. Deus, nós rogamos agora por essa aliança espiritual que está sendo firmada hoje aqui, Pai. Diante do Senhor, da família, dos amigos e da tua igreja, da tua noiva, Jesus. Nós rogamos pela tua unção sobre a vida dessa família, Pai, desse casal, até o último dia deles aqui nessa terra, Pai. Nós rogamos pelo teu imenso amor e graça sobre a vida deles e que eles construam essa família, consagrando-a a ti diariamente, permanecendo na tua presença, Senhor, e obedecendo a tua vontade para a vida deles, Deus. Que nos dias difíceis eles se lembrem do Senhor, mas que nos momentos de celebração e vitória, que eles também lembrem que a glória é toda do Senhor. Tudo é do Senhor e para o Senhor. Pai, nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor faça infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, Pai. Nós oramos, Pai, e pedimos para que a graça do Senhor Jesus, Pai, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com eles, Pai. Que o Senhor governe a vida dos teus filhos, reine sobre a vida deles, Pai. Nós oramos como família na fé por esse dia, nesse dia, por essa aliança, Pai. Nós oramos e clamamos pela bênçãos dos céus em nome de Jesus. Em teu nome, Pai, nós oramos e dizemos que tudo isso é para que o teu nome seja conhecido nessa cidade e através dessa casa, Pai, dessa família, desse lar. Nós oramos no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Aplauda Jesus. Louvado seja o Senhor. Queridos, nesse momento nós temos um presente para entregar para vocês em nome da Igreja Batista Monte Serra, da equipe pastoral. Esse aqui é o manual da família Oliveira. Esse é o manual de vida de vocês. Tudo que vocês precisarão. Todas as dúvidas, perguntas, questões, o Senhor irá responder através desse livro para vocês. Vocês não precisam ter medo. Ele vai responder. E eu queria entregar nas tuas mãos, Andrei, como líder, como sacerdote, como pastor da tua família. Você tem a responsabilidade espiritual de santificar a tua casa. Você tem a responsabilidade espiritual de construir a tua família, a família de vocês, alicerçada nos princípios desta palavra, enraizados nesta palavra. Você tem um compromisso diante de Deus, Andrei, de ensinar o Samuel a conhecer mais a Deus e viver nos caminhos do Senhor, de plantar e semear diariamente a palavra no coraçãozinho dele, para que o dia que ele crescer, ele jamais se esqueça da palavra. Eu quero passar nas tuas mãos, e que não seja um livro decorativo, mas que ele seja de fato o manual da família Oliveira. Deus abençoe. Andrei Santos de Oliveira e Marcela Silva de Melo Oliveira, diante de Deus
diante da igreja de Jesus, diante dos seus pais, diante dos amigos, dos familiares, diante dos jovens do Levi aqui hoje. Nós, como ministros do Evangelho, declaramos vocês marido e mulher. Pode beijar. Antes de liberar o casal, aleluia. Gente, é a parte que eu mais gosto do casamento, é essa. É esse final. Mas antes de o Andrei e a Marcela saírem, eu tenho uma palavra para vocês. Se você está aqui hoje e você ainda não conhece Jesus, não tem caminhado com Ele, eu queria lembrar que no livro de Apocalipse, no capítulo 19, fala sobre um casamento que vai acontecer. E esse casamento que o livro de Apocalipse relata, fala das bodas do Cordeiro. E sabe quem é o noivo nessas bodas do Cordeiro? Quem? Jesus é o noivo. E sabe quem é a noiva? Quem são os convidados para essa festa? Quem são? Fala assim, eu. Diz assim, eu vou estar lá. Eu já recebi o convite. Eu tenho o convite em mãos. Eu tenho uma promessa de que eu vou estar lá diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Luca. Vai ser uma festa inesquecível. Não tem casamento nessa terra que seja 1/1000 daquilo que vai ser esse encontro com Ele. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Esse convite, ele não é para pessoas específicas, mas ele é para todos. Para todos aqueles que desejam estar lá diante do Senhor. Ele tem um convite para você. Jesus tem um convite para você. Um convite para participar dessa grande celebração e dessa grande festa. Coisa linda. Samuel roubou a cena, agora não tem como olhar para mim mais. Acabou, é impossível. Talvez você esteja aqui hoje e percebe que sua vida começou errada, desalinhada, e você até acredita que não tenha mais solução para você. Não tem como colocar ordem mais nesse caos que eu vivo ou vivi. Mas deixa eu falar, Deus tem uma palavra para você aqui, que está aqui pela primeira vez. A palavra de Deus para você é: eis que faço nova todas as coisas. Deus pode mudar a nossa história, porque o fim é melhor do que o início. Deus tem um final melhor para você. Ele ofereceu o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Deus veio como homem, habitou entre nós. E Ele disse que esse Filho é o único caminho, verdade e vida. Nós não encontraremos vida em outro lugar se não for com Ele, andando com Jesus. Eu quero pedir para que todos agora pudessem fechar os olhos. E eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você fizesse essa oração, repetisse dentro do seu coração essa oração. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença.
E eu quero nessa noite, Jesus, te escolher. Eu quero me arrepender. E eu quero caminhar contigo. Jesus, eu quero que tu entre na minha vida e traga ordem para tudo aquilo que está desorganizado. Eu quero fazer parte dessa grande família na fé. Jesus, eu quero fazer parte dessa bodas do Cordeiro que vai acontecer lá na eternidade. Eu quero estar lá, Jesus. E eu aceito esse convite de fazer parte dessa grande festa, desse grande casamento do Senhor Jesus com a sua igreja. Eu entrego a minha vida, o meu coração a Ti nessa noite, Jesus.